Olá pessoal, tudo bem? Professor Evilásio. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Química 1 para o primeiro ano. Hoje nós vamos ver a continuação sobre estequiometria, só que agora nós já estamos trabalhando com o chamado rendimento de uma reação, ou a chamada rendimento reacional. Na nossa última videoaula, aliás, nas nossas últimas videoaulas, nós havíamos trabalhado com vocês justamente toda a parte teórica que envolve o cálculo estequiométrico, mostrando para vocês as principais relações estequiométricas possíveis, relacionando grandezas como número de mols, quantidade de partículas, volume e massa, e fazendo a relação entre elas com elas mesmas e entre elas. Depois nós mostramos para vocês, no segundo momento, questões envolvendo o processo de pureza, que foi exatamente o que nós trabalhamos na nossa última videoaula. E vocês viram que a pureza, ela trabalha exatamente em cima dos reagentes. Então, normalmente, quando você trabalha com pureza, você analisa primeiro os reagentes. Tipo, se uma reação, o reagente está totalmente puro ou se ele apresenta uma certa quantidade de impurezas. Lembrando que quando se trabalha com pureza, a gente só pode trabalhar no nosso cálculo estequiométrico a verdadeira massa real ou a quantidade real de partículas ou de volume que realmente reagiu. Então, é necessário que você calcule o fator, que é o que a gente chama de fator de pureza, né? O grau de pureza, para que você possa trabalhar apenas com a parte pura. A parte impura, a gente descarta do cálculo estequiométrico. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente agora um olhar mais cuidadoso para os produtos. Então, nesse caso, o tema da nossa aula hoje vai ser rendimento. Então, estequiometria, ou seja, cálculo estequiométrico baseado no estudo do rendimento. Ora, pessoal, a gente sabe que na natureza, muitas reações químicas, elas acontecem a todo momento, muitas delas em sequência, né? Umas delas podem ser rápidas, outras podem ser lentas, mas existe uma coisa em comum entre todas as reações químicas. Muitas delas não acontecem de forma total, ou seja, muitas delas não acontecem com um rendimento de 100%. Dependendo de algumas questões, que aí não cabe aqui discutir nesse primeiro momento, dependendo de alguns fatores, como questão de controle de temperatura, pressão, quantidade de participantes, né? Meio reacional. Então, dependendo de alguns fatores que não nos interessam agora, nesse primeiro momento, no cálculo estequiométrico, essas reações, normalmente, elas podem não acontecer de forma total. Como elas não acontecem de forma total, a gente diz que elas apresentam um determinado rendimento. Obviamente que para uma reação química, quanto mais próximo de 100%, melhor vai ser o rendimento da nossa reação. O ideal seria que todas as reações fossem de 100%. Mas, se vocês pararem para pensar, o bom de você ter reações que não são totalmente 100% é que aquelas reações que são maléficas, por exemplo, só o fato delas não serem totais, ou seja, de 100%, já traz uma certa vantagem. Por outro lado, se você analisar, algumas questões que são de grande importância, algumas reações que são de grande importância para a manutenção da vida, por exemplo, o ideal seria que quanto mais próximo de 100% ou de 100% elas fossem, seria o mais ideal ainda. Então veja que é uma faca de dois gumes. Existem reações que você precisa que o rendimento seja máximo e existem aquelas reações em que você torce para que o rendimento seja mínimo. Então no caso do rendimento, diferentemente da pureza, o rendimento a gente vai ter um olhar mais cuidadoso para os produtos, porque eles é que vão ter sua quantidade alterada dependendo do rendimento da sua reação. Então, se a reação, quanto mais próximo de 100, ela apresenta um alto rendimento, significa dizer que quanto mais próximo de zero, o rendimento dela é cada vez menor, ou ruim, tá certo? Bom, para isso, a gente primeiro precisa calcular o chamado rendimento real da nossa reação. Muitas vezes, esse rendimento já é informado nas questões, como vocês vão ver aqui na resolução de algumas questões. De outra forma, é possível também você calcular esse rendimento real. Como é que você faz o cálculo desse rendimento real? O cálculo desse rendimento real é exatamente você dividir a quantidade de produto na prática pela quantidade de produto teórica, ou seja, aquela quantidade de produto que realmente você encontrou na sua reação, dividido pela quantidade que era esperado que você acontecesse na sua reação. Normalmente a quantidade teórica é 100%, a quantidade prática é aquela que realmente você obtém na sua reação. Então a gente pode dizer que reações que apresentam rendimento total são aquelas que têm 100%, mas aquelas que não apresentam rendimento total, é possível você calcular esse rendimento ou então o próprio enunciado da questão que você for trabalhar já lhe fornece esse valor, tá certo? Bom, aí eu coloquei aqui uma informação só para reforçar aquilo que a gente já falou aqui no início, é de que o rendimento ele só afeta a questão dos produtos, o rendimento não mexe na questão dos
reagentes. O que mexe com a quantidade de reagente é a pureza, que na nossa próxima videoaula nós vamos justamente relacionar as duas coisas. Então nós vamos resolver na próxima videoaula algumas questões que envolvem pureza e rendimento ao mesmo tempo. Só que antes a gente vai fazer as coisas separadas. Na aula passada nós fizemos apenas questões envolvendo pureza, hoje nós vamos fazer apenas algumas questões envolvendo rendimento e na próxima videoaula a gente vai fazer o casamento das duas, reações envolvendo tanto pureza como rendimento, tá certo? Bom, aí eu coloquei aqui um exemplo bem prático, né? Um exemplo modelo hipotético, só para que a gente possa se situar como é que seria o cálculo desse rendimento. Então imagine que você tem uma reação hipotética, A mais B formando C, onde a proporção entre os reagentes e o produto é de 1 para 1 para 1. Então você tem um mol de A reagindo com o mol de B, formando um mol de C. Significa dizer que se a proporção é de 1 para 1 para 1, se eu colocar N quantidades de mol de A, ele vai reagir com N quantidades de mol de B para produzir N quantidades de mol de C. Ora, se eu sei que N quantidades em mol de C é o que eu espero que aconteça, então a gente diz que esse nosso N é o rendimento teórico, 100%. Se eu quiser saber qual é a quantidade desse produto C produzido para um rendimento real, aí eu faço a minha regra de 3. Então, N estaria para 100%, assim como X estaria para o rendimento prático, né? Aquele que eu vou realmente obter, que normalmente é fornecido nas questões. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente descobriria que o valor de número de mols, né? A quantidade de mols que nós iríamos encontrar de C, seria a quantidade dele na prática, ou na teoria, vezes o rendimento real, dividido por 100. Bom, para poder a gente agora aplicar esse conhecimento, nós vamos fazer aqui algumas questões com vocês para que vocês possam reforçar isso. Então, o nosso primeiro exemplo aqui da nossa aula é exatamente uma questão bem simples. Por que simples? Porque eu já fiz questão de fornecer a reação, já forneci essa reação balanceada e a pergunta que é feita é de forma direta, fornecendo para vocês o rendimento. Então, vamos lá. Dada a reação abaixo balanceada, então aqui nós temos a chamada síntese da amônia, tá certo? Então, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de gás amônia, certo? Então a proporção aí é de 1 para 3 para 2. Aí a pergunta é muito direta. Qual a quantidade de mol de amônia? Então observe que a pergunta é feita em relação ao produto, como eu havia chamado a atenção aqui antes. Então, qual a quantidade de mol de amônia produzida, considerando um rendimento de 80%? Então, a quantidade de amônia que vai ser produzida é apenas para uma reação que está a 80% de rendimento. Então, a gente pode tirar os dados justamente da nossa equação química. Lá na nossa equação química, diz que 2 mols de amônia são produzidos a partir dessas quantidades de reagente. Então, a quantidade que eu espero que eu obtenha, o meu 100%, é exatamente os 2 mols de amônia. Então, eu tenho aqui, 2 mols de amônia equivalem ao meu rendimento teórico, 100%. Se eu sei que o meu rendimento real é apenas de 80%, qual vai ser a quantidade de mols de amônia que eu vou obter? Então, veja que nós agora obtemos aqui a nossa regra de 3 direta, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, nós encontramos que a quantidade de amônia na prática, para uma reação que tem 80%, seria de 1,6 mol de amônio. Então agora nós vamos começar a resolver outras questões que envolvem um grau de dificuldade maior, mas dentro do assunto rendimento. Então vocês vão ver que agora o grau de dificuldade vai aumentar cada vez mais. Então vamos partir para a segunda questão. Então vamos lá. Então agora a gente vai dar seguimento à nossa aula respondendo a segunda e a terceira questão. Observe vocês agora que o nosso grau de dificuldade vai aumentando. Na primeira questão eu já forneci para vocês a equação devidamente balanceada e a pergunta foi feita de forma direta. Na segunda e na terceira questão, nós agora vamos aumentando o grau de dificuldade. Observe vocês, por exemplo, que na segunda questão não foi fornecida nenhuma equação química. Quem vai montar a equação química da segunda questão é exatamente você que vai começar a respondê-la, tá certo? Então vamos lá. A segunda questão diz assim: na síntese da água, a partir de suas substâncias elementares, calcule. Pessoal, olha a dica da questão. Ele diz que na síntese da água, então a nossa reação é para a produção de água a partir de suas substâncias elementares. Ora, se a água é H2O, então nós vamos ter que formar água a partir da reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então esse tem que ser o primeiro entendimento do aluno em relação à resolução da questão. Ele já sabe que vai produzir a água, então a água é o produto, a partir dos seus reagentes elementares, que são os gases hidrogênio e o gás oxigênio.
Como ele não forneceu a equação química para você, você vai ter que montar essa equação química e ainda vai ter que ter o trabalho de fazer o balanceamento. Porque você não pode esquecer que cálculo estequiométrico só pode ser realizado a partir do momento em que você conclui qual é a proporção que existe entre cada uma das substâncias que participam da sua reação química. Observe que foi fornecido aqui duas informações, a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio, para que você possa calcular exatamente as informações que ele quer na alternativa A e B. A segunda questão ele dividiu justamente em duas alternativas. Cada alternativa equivale a uma pergunta, né? Então, a alternativa A diz o seguinte: qual é a massa de água obtida considerando o processo com 70% de rendimento? Então, esse é o primeiro questionamento que é feito. Na letra A, né, na alternativa A, ele quer saber qual é a massa do produto, que no caso é a água, obtida caso o seu rendimento real seja apenas de 70%. Então, o rendimento teórico é 100%, o rendimento real que ele quer, 70%. Já na alternativa B, a pergunta que eles fazem é: se forem obtidos apenas 9 gramas de água, então observe que ele agora está dando a massa da água obtida, 9 gramas de água, qual o rendimento do processo? Então veja que a alternativa B é o inverso da alternativa A. Na alternativa A, ele quer que você calcule a massa da água a partir de um rendimento de 70%. Já na alternativa B, ele quer que você calcule qual é o rendimento do processo a partir da quantidade de água obtida, né? Então, para resolver a nossa questão, o primeiro passo qual vai ser? O primeiro passo, pessoal, vai ser montar a sua equação e, consequentemente, balancear. Então, nós temos a reação entre o gás hidrogênio, o gás oxigênio, para produzir a molécula de água. Quando você realiza o balanceamento dessa reação, você encontra os menores números inteiros como sendo de 2 para 1 para 2. Então, observe que nessa reação, a quantidade em quantidade de matéria de água obtida é exatamente de 2 mol, né? Então, é a partir dessa quantidade aqui que nós iremos fazer o nosso cálculo estequiométrico. Então, resolvendo aqui a alternativa A, que está aqui do nosso lado esquerdo, na alternativa A, ele quer que você calcule a massa da água, considerando o rendimento de 70%. Então, vamos lá. Se eu obtive aqui 2 mol de água, a gente pode calcular a massa de 1 mol de água. Pessoal, como é que se calcula a massa de uma molécula? Você pega o valor da massa atômica e multiplica pela quantidade de átomos existente na molécula. Então, eu tenho um H2O, então eu vou ter 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 16 dá 16, 16 com 2, 18. Então, 1 mol de água, apenas 1 mol de água, 18 gramas. Como nós temos aqui no produto 2 mols, então eu vou ter o dobro. O dobro de 18 é 36. Então, 36 gramas de água, que foi exatamente esses 2 mols aqui que eu obtive, 36 gramas de água equivale ao meu rendimento teórico. Qual é o rendimento teórico? 100%. Ele agora quer que você descubra qual é a massa X para um rendimento apenas de 70%. 70% sendo o nosso rendimento prático. Então, fazendo esse cálculo estequiométrico aqui, ou fazendo a nossa regra de 3, nós vamos encontrar 36 vezes 70 dividido por 100, nós vamos encontrar uma quantidade de água de 25,2 gramas. Então, se o meu rendimento for apenas de 70%, em vez de eu obter 36 gramas de água, eu vou obter apenas 25,2 gramas de água. Agora vamos para a alternativa B. A alternativa B, o raciocínio vai ser o oposto da alternativa A. Ele agora quer que você calcule o rendimento sabendo que a massa de água obtida foi apenas de 9 gramas. Então, nós vamos partir do mesmo enunciado aqui da alternativa A, a nossa mesma regra de 3. Eu já sei que 36 gramas de água é o meu rendimento teórico, 100%. Se o autor da questão agora está me dizendo que apenas 9 gramas de água foram obtidas, então esses 9 gramas vai ser o meu rendimento prático. Então, fazendo aqui a nossa regra de 3, nós vamos encontrar aqui o meu rendimento prático, que é X, vai ser igual a 9 vezes 100 dividido por 36. 900 dividido por 36 vai dar um rendimento de apenas 25%. Então, o que é que vocês estão observando? Vocês estão observando que é possível tanto eu calcular a massa, o volume, a quantidade de matéria ou o número de partículas de uma substância, conhecendo o seu rendimento reacional. Mas eu também posso calcular o rendimento reacional a partir da quantidade de massa, de volume, de quantidade de matéria ou do número de partículas informado na questão. Então, dessa forma, nós encontramos aqui as duas respostas da alternativa A e B da segunda questão.
Na alternativa A, 25,2 gramas, porque é 70% de rendimento. E na alternativa B, o rendimento é apenas de 25%, porque a quantidade produzida foi apenas de 9 gramas de água. Bom, para finalizar então agora a nossa aula, a gente vai partir para a questão de número 3, uma outra forma de você aplicar. Vamos aumentar ainda mais um pouquinho o grau de dificuldade, né? Então vamos lá. Ele diz o seguinte na terceira questão. Dada a reação abaixo. Então observe que o autor da questão já lhe forneceu a reação. C2H2, que é um hidrocarboneto, reage com gás oxigênio, O2, produzindo gás carbônico e água. Observe que aí é uma reação de combustão completa. Só que um detalhe você chama a atenção do aluno. Observe que a reação ela não está o quê? Balanceada. Então, como a reação não está balanceada, o primeiro passo para resolver qualquer assunto estequiométrico sobre essa questão é balancear o procedimento, né? Balancear a reação. Continuando, a pergunta que é feita é: qual o rendimento reacional? Então ele quer saber qual é o rendimento prático, sabendo que foram obtidos na CNTP 10 litros de CO2. Aí foi fornecido para você o volume molar na CNTP para essa questão. Veja que o autor aqui frisou um volume molar. Eu lembro a vocês, relembrando aqui as nossas primeiras videoaulas sobre estequiometria, que quando o autor da questão mencionar o termo CNTP e ele não disser qual é o volume molar que ele quer que você use na questão, você vai usar aquele valor lá de 22,4 litros ou 22,71, dependendo da pressão, se foi em ATM ou em barômetro. Se por acaso o autor frisar que a reação está sendo feita na CNTP, mas ele quiser lhe fornecer um valor de volume molar, você vai trabalhar com o valor do volume molar informado. Então, no caso aqui da questão número 3, observe que o autor da questão já lhe deu o volume molar que ele quer. Ele não quer 22,4, nem 22,71. Ele quer que você considere o volume molar 25 litros por mol, tá certo? Então, ele fez aí uma aproximação bem grande, né, para o volume molar que ele quer. Mas talvez para facilitar o cálculo, né, para você encontrar um número mais fácil de se encontrar. Então, 1 mol de gás ocupam 25 litros. Esse é o volume molar fornecido. Então, vamos lá. Ele quer que você calcule o rendimento prático, sabendo que foram obtidos na CNTP apenas 10 litros de gás carbônico. Então, a questão trabalha em cima do gás carbônico. Então, como é que nós vamos começar a resolver a nossa questão? Nós vamos reescrever a nossa equação e vamos ter que realizar o balanceamento dela. Então, quando você realiza o balanceamento dessa equação, você vai encontrar os seguintes termos. 1 mol de C2H2 reage com 5 meios de O2, produzindo 1 mol de CO2 mais 1 mol de água. Aí o aluno pode, nesse momento, estar questionando: professor, mas o senhor disse aqui na videoaula que quando se trabalha com estequiometria, não é bom trabalhar com número fracionado, deve-se sempre trabalhar com números inteiros. Então o senhor encontrou aqui 5 meios de oxigênio. Por que o senhor não multiplica logo todo mundo por 2 para encontrar números inteiros? Porque é exatamente aquilo que eu já falei aqui antes. Como a questão envolve o gás carbônico e não é o oxigênio, então ele está trabalhando com uma substância que não vai fazer parte da nossa resposta. Então você não tem que se preocupar com o balanceamento do oxigênio dessa forma. Você só precisaria encontrar um número inteiro para o oxigênio caso a pergunta fosse feita em cima do oxigênio. Então, como a pergunta está sendo feita sobre o gás carbônico, observe que o gás carbônico aqui, pessoal, já está com o número inteiro. Então a gente vai trabalhar com essa reação dessa forma aí, com esse balanceamento aí. Não tem essa necessidade de você trabalhar multiplicando a sua equação por 2, porque você não vai trabalhar com a substância que está com o coeficiente fracionado, tá certo? Então, encontrando o balanceamento, nós observamos que a quantidade de mols de gás carbônico que eu encontrei aqui foi exatamente igual a 1. Então, a gente pode aplicar a nossa regra de 3 aqui. 1 mol do gás carbônico, pelo que o autor já sugeriu aqui, ocupam 25 litros. Então, 1 mol de gás carbônico ocupam 25 litros. E se eu obtive 1 mol de gás carbônico, então esses 25 litros equivalem ao meu rendimento teórico. Então, 25 litros serão 100%. Ele quer que você calcule justamente qual é o rendimento prático se você só obteve 10 litros. Então, em vez de 25, você só obteve 10 litros. Então, fazendo aqui a sua regra de 3 agora, nós vamos ter que x vai ser igual a 10 vezes 100 dividido por 25. Então, x vai ser 1000 sobre 25, que vai dar um valor de 40%. Então, a nossa reação
para obter apenas 10 litros de gás carbônico, o rendimento dela só foi de 40%. Então, um rendimento ruim, porque foi menos da metade, né? A gente considera rendimento bom aquele que quanto maior, acima de 50% e mais próximo de 100% ele tiver. Rendimentos abaixo de 50% ou muito próximo de zero, significa dizer rendimento ruim. Então, vocês viram na nossa videoaula de hoje, cálculos envolvendo estequiometria através de rendimento. Viram que o rendimento ele pode ser calculado como sendo a quantidade de produtos práticos dividido pela quantidade de produtos teóricos. Viram também que o rendimento só depende dos reagentes. Você não analisa, só depende dos produtos. Você não analisa rendimento para os reagentes, né? E vocês viram que é possível tanto fazer questões que envolvem o cálculo do rendimento prático, como também é possível você calcular, a partir do conhecimento do rendimento prático, as quantidades de determinados produtos. Então, em casa, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do livro-texto de vocês, exatamente falando dessa parte, né? E tentassem resolver algumas questões do material de vocês, que logo mais na frente nós iremos resolvê-las aqui em sala, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.